Olá, eu sou Letícia Zen, nutricionista, especialista em nutrição esportiva e doutora em ciências nutricionais pela UFRJ. Hoje eu escolhi falar sobre a creatina. A creatina é um suplemento bastante popular que gera interesse especialmente por parte das pessoas que estão na academia desejando aumentar a massa muscular. Mas o que é a creatina? A creatina é uma substância formada por 3 aminoácidos que nós já temos armazenada no nosso organismo e ela também é obtida através de alimentos como, por exemplo, as carnes e peixes. O local no nosso organismo onde nós mais armazenamos a creatina é na musculatura esquelética. 95% dela é armazenada no músculo, na forma livre ou na forma fosforilada, creatina ligada à molécula de fosfato. Para que a creatina serve no nosso organismo? Para a geração de energia rápida. Quando o nosso corpo precisa de uma energia rápida, energia de explosão muscular, ela vai gerar essa energia de que maneira? A molécula de creatina e fosfato ela vai ser desligada, a energia contida nessa ligação é liberada para a rápida regeneração do ADP em ATP. Portanto, pessoas na academia que estejam desejando utilizar a creatina para aumento da massa muscular deverão consultar o seu nutricionista ou preparador físico para poder avaliar se a intensidade do esforço executada naquela série prescrita realmente vai gerar uma necessidade de aumentar a reserva de fosfocreatina no organismo. Por exemplo, tem pessoas que acabam de ingressar na academia, nunca tinham feito nenhum tipo de treino de força, terão a prescrição de um treinamento mais leve e talvez as próprias reservas corporais de fosfocreatina já sejam suficientes. Ao contrário, por exemplo, pessoas em preparação de esforços mais intensos, como por exemplo atletas que fazem levantamento de peso, ou mesmo um jogador de futebol, um jogador de basquete, um atleta de vôlei que tenha a demanda de explosão muscular mais presente no seu cotidiano de treinamento, talvez tenha capacidade de aproveitar melhor a creatina como suplementação. Bom, outro aspecto bastante interessante a se avaliar é a questão da alimentação. Como eu falei no início, a creatina está presente em carnes e peixes. Portanto, muito provavelmente, pessoas com restrição de alimentação com carne e peixe tenham reservas corporais mais reduzidas de fosfocreatina e, portanto, sejam mais responsivas à utilização deste suplemento. Todas as pessoas podem utilizar essa suplementação uma vez necessitando delas? Sim, desde que sejam saudáveis, desde que estejam com seus exames em dia e que o profissional da área da saúde que a acompanhe libere a utilização da creatina. Por que essa preocupação? Porque a dose clássica de suplementação de creatina que foi estudada, ela normalmente faz com que o nosso organismo consuma uma quantidade equivalente a 4, 5 quilos do que seria possível obter através dos alimentos, como por exemplo carnes. O que isso significa? Eu teria que comer uns 5 quilos de carne para conseguir ter a quantidade de creatina que seria necessária para se ter o aumento da reserva corporal. Pessoas que, por exemplo, tenham uma fragilidade da função renal ou uma propensão genética a algum tipo de problema renal, por exemplo, deverá ter a sua avaliação quanto ao uso considerada pelo profissional da área da saúde. Uma vez tendo a liberação para o uso da creatina, como utilizá-la? Não necessariamente nós temos que lançar mão desses protocolos mais clássicos que dizem que uma pessoa tem que consumir de 20 a 30 gramas de creatina por dia por um período de 1 semana. Essa seria a medida mais aguda para aumentar a reserva corporal. Outros estudos mostraram que se a gente fizer o uso de uma quantidade que gira em torno de 3 a 5 gramas por dia, por um período mais longo, como por exemplo por 30 dias consecutivos, talvez tenhamos o mesmo efeito do que uma dose mais aguda administrada por 1 semana. Portanto, o uso da creatina, a forma de utilizá-la diariamente é um dos maiores enigmas que nós temos na ciência. Eu gosto particularmente de fazer a prescrição com base no peso corporal do indivíduo, uma vez que ela é armazenada no músculo, parece ser bastante coerente que nós não tenhamos doses padronizadas para qualquer pessoa, homens, mulheres, idosos, jovens. A gente tem que direcionar minimamente de acordo com a composição corporal. E quais seriam os danos oriundos do excesso de creatina, dessas pessoas que não procuram orientação, usam desnecessariamente, usam de forma exagerada? A ciência ainda considera a creatina como segura,
Mas como eu disse anteriormente, é importante que se faça uma avaliação da função renal e todos deverão estar cientes de que a creatina pode gerar o aumento do peso. Isso porque a creatina, uma vez aumentada no músculo, ela puxa uma quantidade bem generosa de água para dentro do músculo e existem pessoas que referem, por exemplo, ao aumento de até 3 quilos em uma semana em água. Esse aumento da água corporal pode ser bastante ruim, por exemplo, para atletas de luta, os quais têm um controle rigoroso de peso. Portanto, é um suplemento interessante, é seguro, mas deve estar sempre acompanhado de uma orientação especializada. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei aqui e eu também vou contar com vocês nos próximos vídeos e acompanhando meu trabalho também nas redes sociais. Obrigada!